Essa pode parecer uma pergunta idiota, mas tu já percebeu que, a cada ida no mercado, o teu dinheiro parece valer cada vez menos? No ponto que a gente já chegou, essa pergunta ela tem uma resposta óbvia. É que sim, nosso dinheiro vale, sim, cada vez menos. O que custava R$ 14, agora está custando 16, 18 ou até mesmo mais de R$ 20. Como é o caso do café. E em prazos mais curtos, a gente nem percebe o quanto que isso afeta o nosso bolso. Mas por quê? Hoje a gente vai entender como que a inflação oficial, entre aspas, é medida, as causas que fazem com que tenha esse aumento de preços nos produtos e também o porquê que eu acredito que a inflação oficial ela é uma mentira e que propositalmente ela tem dados manipulados pelo governo para que passem uma sensação de normalidade para a população. Mas afinal de contas, como que é medida a inflação aqui no Brasil? Lembrando que a definição de inflação que eu estou usando nesse momento do vídeo é a definição que o Banco Central, o IBGE, nos dão. E a definição que eles dão é de que a inflação ela é o aumento nos preços dos bens e serviços prestados. O que eu pessoalmente não concordo, mas mais para frente no vídeo eu vou dizer o porquê. E o principal meio de medir a inflação é através do IPCA, o Índice de Preços do Consumidor Amplo. E ele funciona da seguinte maneira: os funcionários do IBGE, eles olham os preços nos supermercados, lojas, postos de gasolina e coletam esses preços e fazem uma comparação ao final do mês, para que eles vejam a variação que um produto teve no preço no decorrer do tempo. Se a inflação está alta, significa que o teu dinheiro simplesmente compra menos coisas do que antes. Mas a gente também tem outros índices de inflação. Além do IPCA, a gente tem outros índices de inflação, como o IGPM, que é chamado de inflação do aluguel, porque ele tem a ver com o reajuste dos contratos imobiliários, ou seja, o quanto de aluguel que tu vai pagar a cada mês. Mas afinal, por que o aumento dos preços acontece? E a gente pode ter vários motivos para esse tipo de coisa. Alta demanda e pouca oferta. Se muita gente quer comprar alguma coisa e a oferta é baixa, os preços podem sim subir. Aumento nos custos de produção, se um combustível, energia ou qualquer outro tipo de matéria-prima que é necessária para a produção ou fornecimento de um determinado serviço ficarem mais caros, naturalmente o produto ou o serviço a ser fornecido vão ficar mais caros também. E a gente chegou no foco principal do vídeo: impressão de dinheiro. Se o governo imprime muito dinheiro, ele perde o valor. Ou seja, quanto mais dinheiro circulando, menor é o teu poder de compra. Eu tinha dito antes que eu não concordava com a definição de inflação que o governo nos dá, e a gente vai falar sobre isso agora. A gente sempre escuta que a inflação ela é o aumento dos preços, certo? Mas e se eu te disser que isso é só uma consequência de um problema maior, muito maior? Que segundo a escola austríaca de economia, a inflação ela começa antes mesmo dos preços começarem a subir. Mas como assim? Como que isso pode fazer sentido? Hoje a gente vai entender essa visão e o que isso significa para o teu bolso. Os economistas da escola austríaca, eles pensam diferente. Para eles, a inflação ela acontece quando o governo ou o Banco Central aumenta a quantidade de dinheiro na economia. Ou seja, imprimir dinheiro já é a inflação. Ela é a inflação de algo, a da base monetária. O aumento dos preços ele vem depois como uma mera consequência. Mas por que o governo insiste em dizer que a inflação é só o aumento dos preços? É simples. Se ele admitisse a verdadeira causa, teria que admitir que o próprio governo é o responsável pelo aumento dos preços. Quando o Banco Central imprime dinheiro ou injeta crédito barato, ele desvaloriza todo o dinheiro que já está em circulação. Mas ao invés de assumir isso, eles preferem culpar os empresários, a crise ou qualquer outro fator externo. Afinal de contas, é muito mais fácil culpar os preços do que admitir que eles mesmos estão afundando o poder de compra da própria população. Se a inflação começa com a criação de dinheiro novo, quem recebe esse dinheiro primeiro simplesmente sai ganhando. Banco, grandes empresas e o próprio governo consegue usar esse dinheiro antes que os preços subam. Mas a gente que recebe esse dinheiro depois, bom, aí já era, teu poder de compra já derreteu. E isso tem um nome: efeito Cantillon. Quem recebe o dinheiro novo primeiro se dá bem, enquanto os outros que ficam com a parte ruim da inflação. Quando o Banco Central e o governo injetam dinheiro na economia, em conjunto, a taxas de juros baixíssimas, deixando os empréstimos
mais baratos, isso faz com que a economia cresça de uma maneira rápida, porém temporária. Ou seja, ao invés de deixarem o mercado se ajustar de uma maneira natural, o Banco Central e o governo criam bolhas econômicas que podem estourar a qualquer momento. E, na minha opinião, essa bolha se chama real brasileiro. Agora, tu pode estar se perguntando, beleza, mas como que eu sei quanto dinheiro que está sendo criado? Bom, é para isso que existem os chamados agregados monetários. Eles medem a quantidade de dinheiro em circulação na economia e eles são divididos em alguns grupos, chamados M1, M2, M3 e M4. Lembrando que quanto menor o número, mais líquido ele é. E esses dados eles são fornecidos pelo próprio Banco Central. Começando pelo M1, o mais líquido de todos eles. Ele é o dinheiro em espécie, é o dinheiro físico e os depósitos à vista. Ou seja, ele é o dinheiro que tu tem na tua carteira e na tua conta corrente. O M2, ele é o M1 mais os depósitos em poupança e alguns investimentos de curto prazo. O M3, ele é a soma do M2 e mais fundo de investimento ou algum título privado. M4, ele engloba todos os outros, M1, M2, M3 e mais os títulos públicos. Basicamente, quanto maior o número, mais dinheiro existe injetado na economia e maior é a chance de inflação no futuro. E adivinha, a base monetária ela só aumenta. Um dos nossos agregados monetários mais líquidos, o segundo maior, o M2, e que é usado como referência por alguns economistas como o Fernando Urich, desde o dia 1º de janeiro de 2021 a 1º de dezembro de 2024, esse agregado já teve um aumento de mais de 68%. Isso é um aumento no dinheiro disponível na economia de 2,69 trilhões de reais. Por isso que entender os agregados monetários ajuda a gente a prever se a inflação ela vai apertar no futuro. Se o dinheiro está aumentando muito rápido, se prepara porque os preços provavelmente vão acompanhar. E para finalizar, eu te convido a pensar. A gente deve acreditar nas informações duvidosas de um governo corrupto que define a inflação apenas como um aumento de preços e que a mesma fechou em 4,83% até o fim de 2024? Ou a gente deve acreditar na definição de inflação que os austríacos nos mostraram? Tu, quando vai no supermercado, percebe um aumento de 4,83% ou o aumento foi muito superior a isso? E, se tu gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever no canal e deixar um like para contribuir, porque vai ajudar em muito.